Olá pessoal, na videoaula de hoje vamos falar sobre o Sistema Internacional de Medidas. Em meados de 1960, em todo o mundo, haviam vários sistemas de unidades de medidas, ou seja, existiam diferentes unidades fundamentais que geravam inúmeras unidades derivadas. De certa forma, essa grande quantidade de unidades atrapalhavam o sistema de medidas, já que as unidades eram diferentes em cada região. Em virtude dessa divergência, a 11ª Conferência Geral de Pesos e Medidas criou o Sistema Internacional de Unidades, mais conhecido como SI. Mas o primeiro acordo firmado em relação à utilização de apenas uma unidade só foi realizado em 1971, na 14ª Conferência Geral de Pesos e Medidas. O Sistema Internacional de Unidades ele tem 7 unidades básicas. Cada uma delas é representada por uma unidade, com o seu símbolo. A primeira unidade que temos é a unidade de comprimento, o metro, e ela é representada pela letra M minúscula. A segunda unidade é a unidade de massa, o quilograma, que é representada também pelas letras K e G minúscula. A próxima unidade é a unidade de tempo, o segundo, representada pela letra S minúscula. A quarta unidade é a unidade da corrente elétrica, representada pelo ampere, e o seu símbolo é o A maiúsculo. A quinta unidade é a unidade de temperatura, o Kelvin, representada pela letra K maiúscula. A sexta unidade é a unidade de massa molecular, o mol, e o seu símbolo são as letras MOL, que formam a palavra mol minúscula. E a última unidade é a unidade de intensidade luminosa, a candela ou cândela, representadas pela letra C e D minúscula. Dentro do tema Sistema de Unidades, temos os múltiplos e submúltiplos. Às vezes, é necessário usar unidades maiores ou menores do que as existentes no sistema de unidade. Se a grandeza comprimento, onde a unidade no SI é o metro, tiver que ser expressa em unidades maiores, usamos os seus múltiplos. Os múltiplos são unidades maiores que a existente no SI. Aqui no exemplo, o quilômetro, hectômetro e decâmetro. E em unidades menores, usamos os submúltiplos, centímetros, decímetros e milímetros. Os múltiplos e submúltiplos do metro são chamados de unidades secundárias de comprimento. Bom, agora vamos falar sobre as técnicas de conversão de medida. A unidade principal de comprimento é o metro. Entretanto, existem situações em que essa unidade deixa de ser prática. Se queremos medir grandes extensões, ela é muito pequena. Por outro lado, se queremos medir pequenas extensões, a unidade metro é muito grande. Para isso, existem os múltiplos e submúltiplos do metro, como falamos anteriormente. Nessa tabela, vemos as unidades de comprimento, seus símbolos e o valor correspondente em metro. A primeira coisa que devemos saber é que, para passar de uma unidade para outra imediatamente superior, devemos fazer uma divisão por 10. Por exemplo, do metro para o decâmetro, dividimos por 10. E assim por diante. Sempre uma unidade imediatamente superior. E o mesmo ocorre ao contrário. Para passar de uma unidade para outra imediatamente inferior, devemos fazer a multiplicação por 10. Agora vamos olhar o nosso exemplo. Queremos saber, por exemplo, quanto vale 1 metro em quilômetros. Para isso, precisamos saber que 1 quilômetro é o mesmo que 10 à terceira. Ou seja, basta contar o número de zero que ele tem. Tem 3 zeros, ou seja, 3 casas, portanto, 10 elevado a 3. Bom, já sabemos então que deve-se fazer uma divisão, pois de metro para quilômetro estamos andando casas superiores. Então fazemos 1 metro dividido por 1000,
ou até mesmo 1 metro dividido por 10 à terceira. Isso é igual a 0,001, que é o mesmo que 10 a menos 3. Portanto, 1 metro é igual a 10 a menos 3 quilômetros. Aí você me pergunta, e se for ao contrário? Bom, se para unidades superiores a gente divide, para unidades inferiores a gente multiplica. Portanto, se temos 3 quilômetros e queremos passar para metro, se de metro para quilômetro deu 10 a menos 3, de quilômetro para metro será 10 a terceira. E como são 3 quilômetros, então vai ficar 3 vezes 10 à terceira. Vejamos mais alguns exemplos. Aqui nós temos os submúltiplos do metro. Então, como já disse no slide anterior, para passar de uma unidade para outra imediatamente inferior, devemos fazer a multiplicação por 10. Então, de metro para decímetro, multiplicamos por 10. De decímetro para centímetro, multiplicamos por 10. De centímetro para milímetro, multiplicamos por 10. E o mesmo acontece se for ao contrário, só que ao invés de multiplicar, a gente vai dividir, como já fizemos anteriormente também. Bom, aqui no nosso exemplo, ele pede para que transformemos 1 metro em micrometro. A primeira coisa a saber, quanto vale 1 micrometro? Se tem 6 casas e ele é um submúltiplo, então fica 10 a menos 6. Supondo que o menos seja de submúltiplo e o 6 de 6 casas, para ficar mais fácil de lembrar. Então, 1 metro é igual a 10 elevado a 6 micrometro. O nosso outro exemplo pede justamente o contrário. Ele quer saber quanto vale em metros se tivermos 9 micrometros. Bom, a gente já sabe que são 6 casas e devemos dividir ou multiplicar por 10 6 vezes. Então, lembrando que de uma unidade imediatamente inferior, devemos multiplicar por 10. E quando trata-se de unidades superiores, devemos dividir por 10. Neste caso, o micrômetro ele é menor que o metro. Portanto, vamos dividir por 10. Fazemos isso 6 vezes, porque são 6 casas. Isso dá o mesmo que 10 elevado a 6. Então, fazemos 9, que vem dos 9 micrômetros, dividido por 10 à sexta, que é o mesmo que 0,000009, ou seja, 9 vezes 10 elevado a menos 6. Portanto, 9 micrômetros é igual a 9 vezes 10 elevado a menos 6 metros. Agora, vamos falar um pouco sobre as curiosidades e aplicações do Sistema Internacional de Medidas. A primeira curiosidade é sobre o navio Vessa. Em 1628, uma multidão na Suécia presenciou horrorizada o novo navio de guerra Vessa naufragar em sua viagem inaugural a menos de 2 quilômetros da costa. Na ocasião, 30 tripulantes morreram. Uma razão que para isso pode ser o fato de que os operadores usaram medidas diferentes na construção do navio. Os arqueólogos encontraram 4 regas usadas na construção. 2 estavam calibradas em pés suecos, que têm 12 polegadas, enquanto as outras usavam pés de Amsterdã, com 11 polegadas. Trens franceses. A descoberta feita pela estatal francesa SNCF de que seus novos trens eram largos demais para a maioria das estações foi embaraçosa. A empresa buscava por inovação na construção, que não teve muito sucesso, pois não considerou o tamanho das estações. O planador Genling. Em 1983, um voo da companhia Air Canada ficou sem combustível quando voava sobre o povoado de Genling.
na província canadesa de Manitoba. O Canadá havia adotado o sistema métrico decimal em 1970 e o avião havia sido o primeiro da empresa a usar as medidas métricas. O indicador de combustível a bordo do avião não estava funcionando, por isso, a tripulação usou um tubo para medir quanto combustível estava colocando durante o reabastecimento. O procedimento deu errado. Quantas medidas de volume foram convertidas em medidas de peso, e houve uma grande confusão entre libras e quilos. O avião acabou decolando com a metade de combustível que deveria ter, e por sorte o piloto conseguiu aterrissar na pista de Gehlen. Satélite. Feita para orbitar em Marte, como o primeiro satélite meteorológico interplanetário, a sonda desapareceu em 1999, porque a equipe da NASA usou o sistema de anglo-saxão de unidades, que utiliza medidas como polegadas, milhas e galões, enquanto uma das empresas contratadas usou o sistema decimal baseado no metro, no quilo e no litro. O satélite se aproximou demais de Marte quando tentava manobrar em direção à órbita do planeta e acabou sendo destruído ao entrar em contato com a atmosfera. Após uma investigação, determinou-se que a causa do desaparecimento do satélite foi um erro de conversões de unidades inglesas para as métricas. Agora, vamos falar um pouco sobre as aplicações do Sistema Internacional de Medidas. Elas podem ser aplicadas na construção civil, construções de hidroelétricas, na indústria, na construção de aeronaves, na construção de torres e na construção de automóveis. Ou seja, hoje em dia nós usamos elas em todas as partes da construção. Bom, pessoal, essa foi nossa videoaula sobre Sistema de Unidades SI, múltiplos e submúltiplos, da disciplina de Instrumentação e Metrologia, com orientação do professor Marcelo. Espero que tenham gostado. Até mais!